Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, aqui no canal Lições de Amor. Nós criamos um quadro que visa estudar as obras de Emmanuel. Então, depois que terminarmos Paulo e Estevão, devemos ingressar nas outras obras romanceadas por esse venerando instrutor. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2 da segunda parte, o Tecelão, quando Saulo de Tarso interna-se no deserto na companhia de Áquila e Prisca. Este é o nosso quarto vídeo deste capítulo, então peço que aqueles que querem acompanhar a trajetória vejam nos vídeos correlacionados nessa playlist que a gente fez no canal Lições de Amor, os anteriores, a fim de que fique algo contextualizado. Na descrição de cada vídeo nós colocamos a temática para facilitar saber essa parte em que a gente vai abordar em cada vídeo. Bom, nesse momento da palestra, Saulo de Tarso reúne-se com Áquila e Prisca e após aquele reconhecimento inicial em que ele passa o crepúsculo na companhia do casal, tecendo comentários sobre o Evangelho de Jesus, ele, portanto, dá aso ao seu coração generoso e expansivo para continuar estreitando os laços fraternais e os vínculos com esses seus amigos, unidos agora pelo amor de Deus. E aí Emmanuel vai dizer que os 3 habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos a respeito do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O doutor da lei houvera se transformado. Agora debruçava-se e dedicava-se a estudar o Evangelho e comentar com seus novos amigos. E Emmanuel vai narrar também que Saulo de Tarso estava visivelmente, fisicamente, muito mudado. A sua tez, algo enrugada e bronzeada pelo sol do deserto, deixava também a sua fronte encanecida e o rude labor no tear tinha dado os calos nas suas mãos sensíveis e bem cuidadas, acostumada apenas aos papéis da lei. Mas a sua alma estava refeita de paz e serenidade. Aqueles olhos profundos e brilhantes haviam alcançado a paz, a bondade que ele via em Simão Pedro, em Gamaliel e também em Estevão, mesmo na senda do apedrejamento. A tranquilidade, as virtudes morais dos homens do caminho, ele agora começava a entender de onde jorrava essa fonte finita. E aí Emmanuel vai narrar que sem esforço ele acabou se afeiçoando ao casal, como se fossem velhos conhecidos e tivessem todos nascidos juntos. Tanto que num determinado momento, Áquila caiu doente e ele não esmoreceu, animando-se de coragem para o trabalho, e pouco tempo depois houve o restabelecimento do seu amigo, restaurando a calma e a alegria. Então a confiança em Deus era o alimento da alma desse nosso ex-rabino. E, tendo passado mais ou menos um ano nessa soledade, vivendo no oásis de Dan, ele recebe um bilhete sucinto de Ezequias, noticiando a morte de Gamaliel. É lógico que todos nós sabemos que um dia vamos morrer. E como Saulo já tinha tido uma palestra íntima com Gamaliel, e sabia que estava bastante velhinho, possivelmente a morte dele se aproximava, mas sempre é forte a notícia da despedida de uma pessoa querida ao nosso coração. E Emmanuel vai dizer: a partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizavam-lhe a alma sensível. Gamaliel foi um dos poucos que o compreendeu sinceramente em suas resoluções. Mesmo como doutor da lei, sempre o cercou de cuidados paternais e o orientou nessa marcha
E agora não era diferente. E assim, deixando-se envolver nas cariciosas e blandiciosas vibrações de afeto e fraternidade, na companhia do casal Áquila e Prisca, Saulo dá expansão à sua resolução e ao seu destemor e pergunta quase que repentinamente a Áquila: que farias se um dia te visses repentinamente em face do doutor de Tarso? E aí Áquila responde: eu procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca, o que me diz? Seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Jesus foi pioneiro em falar do amor aos nossos inimigos. E, sem sombra de dúvida, ele exemplificou isso em todos os momentos da sua marcha. Quando Judas o surpreende no horto, junto com a soldadesca romana para o prender, ele diz: amigo, a que vieste? Saudando-o de forma amorosa e fraterna, mostrando que a gente tem que amar, mesmo não sendo amado, mesmo não sendo compreendido, entendendo primeiro a ilusão dos outros. E continuando no seu discurso, Saulo diz: eu sempre acreditei, na sinceridade do meu coração, que um homem dado, chamado a administrar, é responsável pelas ações dos seus empregados. E Áquila e Prisca ficam sem tentar entender. Naquele momento, Saulo de Tarso estava assumindo a responsabilidade pelos delitos, sobretudo os despauterios, como a morte do próprio pai de Áquila. E Emmanuel vai dizer, com voz humilde e comovedora, diz: meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Sou eu, Paulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Eu perdi tudo que significava honraria, os valores do mundo, para tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha de redenção espiritual. É verdade que eu ainda não pude me abraçar ao madeiro das lutas construtivas, mas eu persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da ascese, minha para Deus. Áquila e Prisca ficam estarrecidos com aquela revelação. Não esperavam. Não esperavam que estavam diante do maior algoz das suas vidas. E não esperavam, sobretudo, esse poder transformador de alguém que quer receber os ensinamentos divinos e exemplificá-los na renúncia pessoal. Largou todas as suas ilusões, encarando a nova vida com profunda humildade, permitiu que Áquila e Prisca conhecesse um Saulo transformado. E a partir de então, vai dizer Emmanuel, Saulo começa a chorar convulsivamente. E Áquila e Prisca compreendem e se enchem de compaixão. E o abraçam, o acolhem e falam apenas da misericórdia divina, que sempre nos enche de paz e de serenidade e que não cessa de direcionar misericórdia sobre todas as criaturas. A sinceridade da sua confissão os comoveu. E Saulo refletia que era muito admirado ou ovacionado, mas que nunca houvera se sentido tão acolhido nos sentimentos fraternos mais legítimos. É porque, conforme o Cristo costumava dizer, não se pode depositar vinho novo em odres velhos. E Emmanuel diz, a criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre, que necessita ser esvaziado a pouco e pouco. A gente vai se esvaziando do vinagre dos equívocos que cometemos para poder abrir espaço para o vinho novo e o vinho puro. Ele vira ao Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás
e transpor abismos. É interessante porque Paulo viu Cristo, mas chegou a conhecê-lo depois, à custa do esforço pessoal de seguir os passos no testemunho. Estevão não viu Cristo, mas o conhecia, através dos escritos de Isaías, e mais tarde o viu. No momento da sua morte, o Cristo o recebeu de braços abertos. Então ele pôde ver o Salvador que já conhecia. E foi a meditação diária no deserto, das ilusões da vida, que o conferiu essa maturidade psicológica. As suas lágrimas também eram de um orgulho ferido, de um desejo de querer ser compreendido, de saber ensinar. E é interessante porque esses são padrões difíceis de se vencer, só a custa de muito esforço e de renúncia mesmo. E em toda sua sinceridade, Saulo ainda conservava isso. E Áquila e Prisca só diziam: irmão Saulo, regozijemo-nos no Senhor devido à sua transformação. Que maravilha! E não passaram um crepúsculo que fosse sem reviver essas passagens e sem dar graças à grande misericórdia de Jesus. Para eles, aquele não era apenas um gesto de carinho dedicado ao apóstolo, mas sobretudo um gesto de amor para a humanidade inteira. Ninguém segue esquecido de Deus, ninguém está abandonado. E então, Áquila, animando-se depois dessa confissão de Paulo, lhe confessa um sonho. Tem o sonho de antes de morrer ir a Roma, falar do Evangelho de Jesus para os irmãos da velha lei. E Saulo, admirado, o encoraja e diz que talvez mais tarde ele também vá a Roma, mas antes precisa voltar a Jerusalém para se reconciliar com os seus irmãos de raça. E Emmanuel vai arrematar dizendo: Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.